Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Então, mais uma live depois de um tempão sem fazer e a pedido de vocês, eu tô aqui de novo para trazer o Rafa, que acabou de entrar, pra gente falar mais um pouquinho mais a fundo, dar um pouquinho mais de conforto para vocês sobre finanças, ainda mais nesse momento tão crítico. Então, quem tá entrando, chamem os amigos. O Rafa acabou de entrar, vou chamar ele aqui e a gente vai trazer uma série de discussões de qual é o melhor caminho para vocês, ainda mais nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, tá bom? Então, vou convidar o Rafa por aqui, tirar a musiquinha pra gente começar esse nosso bate-papo delícia. Deixa eu chamar o Rafa. Vamos ver, cadê o Rafa? Rafa? Oi, Mila. Oi, Rafa. Como você tá? Boa noite. Tá tudo Boa noite. jóia. E você? Aqui em São Paulo só tá frio, né? Socorro. Sério? Ontem 33 graus, hoje 15 graus. Foi tipo um Nossa, choque cara. de realidade. Cara, é muito estranho, né? Como o tempo aí muda É muito doido, rápido, né? né? E amanhã vai fazer 30 de novo, então vamos acostumar aqui com os Nossa, altos e baixos. aqui em Brasília a gente passou julho lá um friozinho, depois fica quente e seco até outubro, novembro. Assim, muito seco, né? Fica bem seco mesmo. Ai, posso imaginar. Rafa, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. O objetivo aqui é ajudar muitos amigos e pessoas que me pedem de novo para a gente falar mais a fundo sobre investimento financeiro. No momento que a gente está tão instável, de tantas mudanças, de tantas novidades, qual o melhor caminho? É sair correndo. Aliás, hoje, Rafa, temos uma presença especial que eu acabei de ver que entrou, que Hum. é o Dr. Everton, que é aquela pessoa que eu... Aliás, além de ser o meu grande médico, hoje a gente vai dar uma estratégia para ele parar de guardar dinheiro no carro. E não conta a placa, Dr. Everton, senão você vai ser assaltado. Está aqui na live hoje. Quem sabe você dá juízo nele? Dinheiro no carro é o seguinte: o dinheiro serve para ele se multiplicar e ele Isso. servir a gente no momento que a gente ou não está trabalhando ou quer conquistar alguma coisa, né? Juros sobre juros, aquele negócio todo. No carro, os juros não vai ter juros nenhum, ainda você vai correr o risco de perder o dinheiro, né? Então, enquanto você Aliás, está lá dirigindo, um dia está lá no carro, coloca ele rendendo em alguma coisa, né? Para você poder ter um benefício de ter mais um patrimônio maior, de ter um conforto, né? Segurança. É por aí. não, eu adorei o que você falou, porque o Dr. Everton, e como muitas outras pessoas, e é normal, eu também, obviamente, a gente sempre tenta minimizar o risco, não ter risco, né? Ter o maior retorno possível no investimento. Mas você falou um negócio que talvez você convença ele. É o maior risco de perder o dinheiro é no carro, não só Com de perder, certeza. como de não ter nenhum retorno. Aham, Olha aham. isso, tá na mochila da academia. Meu Deus do céu. Nossa, te contar os casos. Eu tenho vários, como eu mexo com dinheiro há muito tempo, eu tenho Aham. vários casos de gente que perdeu dinheiro. Tem um cara que guardava uma maletinha de ferramentas de dólares dentro da mochila, dentro da poltrona, né? E de vez em quando ele olhava lá e tinha a caixinha lá. Só que em algum momento ele resolveu abrir a caixinha e os dólares não estavam mais lá. E ele nem sabia para quem recorrer, porque já tinha trocado de funcionário em casa várias vezes e tal, né? E foi assim uma coisa assim de uns 40 mil dólares, assim, que Nossa, foi. Então, assim, 40 mil doeu meu dólares você coração. perder. Ah, inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, Quanto que rendeu a tua carteira em dólares? Você falou isso numa live aqui. sim, Quanto que rendeu? Você pode falar 70, aqui ao vivo? posso, 74%. Eu investi. No começo, eu fiquei super reticente com aquela sua pergunta, né? Que aquilo foi um chacoalhão na minha vida. Como você quer ter um plano de ir para fora, até para mim que viaja muito e gosta de viajar, não pagar a conversão. Quando você me perguntou se você tem dinheiro fora, eu nunca tinha pensado na possibilidade.
E eu comecei a colocar, eu lembro que a primeira vez que eu coloquei, eu estava muito brava, porque o dólar estava caro, R$ 3. Pois é. A primeira cotação foi R$ 2,90. E Aham. aí, depois que você me ensinou, eu não parei mais. A minha carteira rendeu 74% e mais Em dólares. em dólares, além do dólar ter subido de valor, né? É. Então, eu ganhei de duas maneiras. A minha carteira ainda tá alta, semana passada, obviamente. E aí, Rafa, era uma coisa que eu gostaria que você trouxesse para todo mundo, que eu sempre escuto a mesma pergunta. Nossa, mas aí quando cai, eu fico desesperada, eu não sei o melhor caminho. E eu também conheço muita gente que está aqui hoje, que está aqui assistindo a gente, que tem dinheiro em poupança. Aham. Ô, Mila, deixa eu te Então perguntar uma parece coisa. até retórico o nosso Deixa eu te perguntar uma bate-papo. coisa. Eu tô te usando como laboratório porque a gente já fez um trabalho juntos, né? A gente faz Sim. constantemente. Então, primeiro, Uhum. para responder a pergunta do doutor Everton. É. Então, por exemplo, por que eu te perguntei isso? Porque você ganhou 74% em dólares. Isso vai dar Uhum. mais do que 100% em reais esse Uhum. ano, né? Sim. Que o real, no dia 1º de janeiro, o dólar estava 4,01, agora está 5,30 mais ou menos. Então, vamos supor, você teve aí um período de 12 meses, vamos supor que você teve um ganho de R$ 100, ou de 100%, né? 100% da tua carteira. Cara, o dinheiro no carro, ou na mochila, ou escondido no sofá, ele duplicaria 100%? Sabe? Então, por exemplo, você teve todo o esforço de conquistar aquele dinheiro, seja 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, né? Teve todo aquele esforço. Aí você deixa ele na mochila, ele está ali parado, depreciando, porque a inflação vai comendo. Né? Sim. Enquanto que, deixando ele em aplicações facilmente, igual você não sabia, você gerencia muito bem suas aplicações agora, aqui no Brasil e fora, ele dobrou de tamanho, né? Então, Sim. aqueles, sei lá, 30 mil que estão guardados em casa podem virar 60 mil em 1 ano, 2 anos, né? Então, é isso, cara. O dinheiro tem que estar sempre bem monitorado, porque você trabalha, você é médico, dentista, advogado, vendedor, qualquer coisa. Você trabalha para conquistar o dinheiro, para o dinheiro te proporcionar as coisas que você quer realizar ao longo da sua vida. E aí, você se esforça tanto para ganhar o dinheiro, mas não se esforça isso aqui para gerenciar o dinheiro que você ganha. Aí você fica correndo atrás do rabo. Né? Então, e outra, quando você aprende a ganhar e a gerenciar o dinheiro, você percebe que o teu esforço para ganhar mais acaba que diminui. Porque você já tem uma fonte de renda que está trabalhando para você, né? Que você vê, você ganhar 70% em dólares é uma coisa absurda, assim, que ninguém consegue imaginar. Para você ganhar 100% em dólares, você tem que ficar, sei lá, uns 30 anos na caderneta de poupança para poder ter essa rentabilidade. Né? Então, É. eu acho que vale o esforço. Só que as pessoas, elas assim, primeiro tem um bloqueio. Uma coisa que eu não conheço. Cara, passa a conhecer. Você não conhecia quase nada, né? Você mudou Nada. Não, completamente a eu sua forma lembro de que a investir. nossa primeira reunião, e aí eu vou de novo compartilhar com todo mundo, eu vou só, para quem chegou agora, eu vi Denis chegando, um grande amigo meu, Dr. Everton continua, que bom que você continua, Dr. Everton, Fábio, a minha mãe, o Alan, tem um oi, beijo para todo mundo, que bom que vocês vieram. Só para a gente resumir o que a gente começou a falar e qual o objetivo desse bate-papo aqui para que vocês tomem conhecimento e entendam, entendam basicamente como é multiplicar seu dinheiro. Porque não adianta só a gente receber pelo trabalho, mas como você também começa a ter outras fontes de renda. E eu nunca tinha É, pensado nisso. Você não precisa ter só uma fonte de renda. Se você tem essa fonte de renda, faça com que essa fonte, a parte do dinheiro que você investe, ele dobre. O meu goal, quando eu fiz minha reunião com o Rafa, era em um dado tempo eu viver do meu investimento, da minha renda extra, eu viver com isso, né? Esse é meu objetivo. Então, fazer o dinheiro trabalhar para você, eu perceber que cada vez mais o meu dinheiro está multiplicando, seja em dólar ou em real, eu fico muito feliz. Isso não quer dizer que sempre está para cima. Tem momentos que eu tô, obviamente, que a bolsa, principalmente nesse momento de instabilidade, tá tudo muito louco. O Rafa vai falar. Mas entendam, gente, e eu vou fazer um paralelo muito bobo.
mas eu acho que a gente precisa começar a entender algumas questões. Você não vai para academia em uma semana e você tem resultado. A gente precisa pensar em qualquer coisa que a gente faz com consistência. Antes da gente ser bom, a gente é frequente. E ter frequência é ter disciplina, é entender que nos momentos de baixa não é desesperar, mas você entender, é para eu tirar agora e comprar, e eu não vou dar spoiler, porque assim, eu aprendi alguma coisa muito preciosa com o Rafael. Por isso eu estou trazendo ele aqui para compartilhar com vocês, porque muitas pessoas às vezes me veem postando e eu sempre falo um pouquinho sobre o resultado que eu tenho tido nesses 1 ano e meio depois da minha mentoria com o Rafael, que eu tenho com investimento multiplicando meu dinheiro em aplicação, em bolsa, sim, tá? Então o objetivo aqui é vocês terem, se vocês saírem com uma saída, com um insight, seja estudar, ir no canal do Rafa, começar a aprender ou fazer mentoria com ele. Não interessa o que vocês vão escolher como primeiro passo, mas a pior perda de vocês é ficar parado. Do jeito que vocês estão, vocês já estão perdendo. Então, coloquem para você um gol disso aqui, tá? Eu geralmente não gosto de fazer muito, mas quando eu faço para que vocês realmente tenham alguma mudança na vida. E aí, Rafa, eles são todos de vocês. Se vocês quiserem, pessoal, tem uma caixinha com uma interrogação. Vão mandando pergunta, eu vou lendo. E é para ser interativo, é para ser para vocês. E outra coisa que eu queria pedir. Tem um monte de gente ainda perdendo dinheiro. Tem um monte de amigo de vocês que também não sabe o que fazer, como investir, por onde começar a estudar, que pessoa ter como mentor. Então, pega esse aviãozinho e compartilha conhecimento, porque compartilhar, ajudar, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer um com o outro. O mundo seria muito melhor se a gente conseguisse partilhar tudo que a gente conhece, tá bom? Rafa, galera é sua. Legal, bacana. Mila, obrigado por me convidar. Então, só para o pessoal entender por que eu falo de finanças, por que eu falo de investimentos. Né? Então, meu primeiro investimento foi há 30 anos atrás, investimento na Bolsa, né? Que foi uma subscrição de ações do Banco Banespa. Eu tinha 18 anos de idade, trabalhava no quarto maior fundo de pensão no Brasil. Então, por que eu falo muito de investimentos? Porque investimento se tornou parte da minha vida, se tornou uma obrigação na minha vida. Porque eu trabalhava lá, comecei a trabalhar aos 16 anos como office boy e a empresa cuidava muito de investimentos. Eu fiquei muito atento àquilo ali, porque o office boy recebe um salário mínimo e meio, queria comprar meu carro, fiz investimento e comprei meu primeiro carro com esse investimento na Bolsa de Valores. Há 30 anos atrás, vocês imaginam como era totalmente diferente a burocracia de abrir uma conta. Mas, enfim, eu meti as caras. Então, hoje as pessoas falam que é difícil. Cara, vai 30 anos atrás, você vê como que era abrir uma conta na Bolsa de Valores. Você não tinha cotação online, a cotação era no jornal do dia anterior, sabe? E aí eu gostei do lance de investimentos, fui me profissionalizando, galguei a carreira de finanças dentro da empresa, aí me formei em administração, pós-graduação na FGV em mercado financeiro, fiz uma pós-graduação em matemática na Universidade de Brasília, FGV, enfim. Aí fui analista de investimentos, gestor de fundos, já participei de gestão de fundos de mais de 2 bilhões de reais. Então, a minha profissão, a minha obrigação foi procurar investimentos, analisar risco, montar carteiras ao longo do tempo, né? Porque às vezes você monta uma carteira para um grupo de clientes que vai se aposentar daqui a 30 anos. Então, você faz todo o fluxo de caixa do investimento. Então, a minha obrigação foi buscar investimentos, gerir investimentos, análise de risco, ou seja, o que é um fardo para muita gente, foi a minha obrigação profissional durante mais de 20 anos trabalhando com isso, né? Então, por isso que eu estou aqui falando de investimentos e por isso que eu ajudo outras pessoas com seus finanças e seus investimentos. Aí você falou uma coisa aí muito interessante, que é, assim, trazendo o que você falou aqui, depois a gente pode mudar de assunto de acordo com as perguntas também. Claro. Do risco. Então, eu já fui especialista em risco em um dos fundos que eu trabalhei. E por que tem um especialista em risco? Porque você não deve eliminar o risco de forma alguma. Não, se você for abrir uma empresa qualquer, se tem empresário aqui, o Dr. Everton, que ele é médico. Cara, quando ele resolveu entrar na medicina, ele enfrentou todo um risco de
ter uma carteira de clientes, de fazer carreira, uma coisa que ele só ia ver resultado daqui a 10, 15 anos depois de iniciado. Se você vai abrir uma padaria, se você for olhar o lado do risco, você não faz. Entende? Então, não existe esse negócio de eliminar o risco. Porque se você quer eliminar o risco, você vai ficar na poupança, mas o risco é muito maior de você ficar perdendo dinheiro ao longo do tempo. Né? Então, o risco existe e a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que tem que eliminar o risco. Pelo contrário, né? O risco ele é feito para ser mitigado, né? Para você trabalhar com ele. E se você trabalha bem com o risco, você cria uma carteira eficiente. Você vê, você está aqui comemorando 70% de rentabilidade em dólares num ano que teve uma baita de uma crise que a Bolsa caiu no Brasil e no mundo 50% em 2, 3 semanas. Sabe? Então, por quê? Porque é uma carteira que quem já lê os livros do Nassim Taleb, né, a gente chama de antifrágil. Né? Todo mundo fala, virou moda falar de antifragilidade por conta do Taleb ter colocado esse conceito no mercado, né, de antifragilidade, só que poucas pessoas falam, fala Vinícius, pouca gente fala do que é realmente fragilidade. Iludido pelo Acaso. Esse é o primeiro livro do Taleb. Se vocês quiserem anotar, ó, gente, o nome e o livro. Quem me indicou foi o Rafa. Eu não paro de estudar até hoje. Então, não é um caminho de uma vez. Esse livro é muito legal. O Taleb ele é especialista no mercado de opções, né? Ele tem livros com uma matemática muito avançada, que não é para qualquer um, Dynamic Hedging, né? O livro dele principal que é uma bíblia assim, do mercado de opções e tal. E esse Iludido pelo Acaso foi o primeiro livro filosófico dele, né? Que ele conta como os gestores fracassam muito e às vezes têm muito sucesso e acha que eles são os fodões do mercado, mas na verdade está surfando uma onda. Né? E aí depois ele veio com a lógica do cisne negro e o antifrágil. Então muita gente fala antifragilidade, tem gente que lê o livro e não capta o que é antifragilidade para investimentos, para mercado financeiro. Né? Então, assim, antifragilidade dentro do mercado financeiro é você ter componentes na sua carteira que se beneficiem com o caos, sabe? Isso é o conceito de antifragilidade. Então, as pessoas falam assim, eu tenho medo de colocar meu dinheiro porque se a bolsa cair, eu vou perder. Cara, mas a Mila não perdeu dinheiro esse ano, pelo contrário. Eu também não perdi dinheiro. A minha carteira no Brasil, ela ficou ali numa rentabilidade que para mim é muito pouca, né? 6% de janeiro até aqui. Mas a minha carteira lá fora também tem uma rentabilidade próxima de 60%. Por quê? Quando você procura uma carteira que seja antifrágil, e aí a molecadazinha que eu falo assim, essa galera nova do mercado, ela não consegue ter esse conceito. Por quê? Porque a antifragilidade ele acaba que a sua carteira, no momento nas condições normais de temperatura e pressão, ela rende menos do que uma carteira que está bombando. Por quê? Porque, vamos supor, o mercado está subindo de ações e quando o mercado de ações sobe aqui no Brasil, o que cai? Geralmente o dólar, o ouro, né, a prata. E aí o pessoal, eu não vou comprar dólar. Cansei de ver. Eu falo assim, olha, tem que ter dólar na carteira. E aí a gente escuta isso. O dólar. E, Rafa, eu não esqueço essa sua frase, de verdade. Eu vou contar de novo isso. Quando eu paguei, o meu primeiro preço foi R$2,90 e pouco, achando caro. Depois eu paguei 3 e pouco. E este ano, por conta dessa sua frase, nunca pare de comprar dólar. Eu paguei R$5 no dólar, eu paguei 5,15 no dólar, continuo comprando, porque eu aprendi o que você me ensinou. O dólar é uma moeda forte, dólar é uma moeda que a gente sempre tem que ter, né? E outra, toda vez que eu compro, eu consigo, dentro das suas indicações de proteção, ter uma carteira de proteção, e eu não quero avançar. Antes da gente até entender o quanto as pessoas que estão aqui conhecem de investimento, pessoal, eu queria que vocês me respondessem. Quem já investe e quem não investe? Quem investe ou põe um joinha ou coloca um sim. Quem não investe, põe uma carinha triste, chorando, põe um não, qualquer coisa. Manda uma reação aí pra gente, pro Rafa até
ter um termômetro de vocês para entender qual é a profundidade do que a gente vai trazer, porque Aham. eu estou falando de proteção de carteira e para quem investe, entende. Para quem não investe, né, vai ser algo mais complexo. Então, respondam para a gente ou com joinha, ou com sim, ou com sorrisinho, quem investe e quem não investe. E não vale falar, investimento não é poupança, tá? Se for poupança, Não. coloca já uma carinha depressiva, chorando, alguma coisa. O Vinícius está aí, o Vinícius investe, não só investe, como entende muito de investimentos. Já trabalhamos juntos em fundos já de pensão. É um cara que Ó, ele uma hora vai vir trabalhar comigo, ele só não sabe ainda. a gente Então, tem aqui, ó, o El Investe, a Adriana, o Vinícius, que você colocou, né? A aham. Vânia, o Dr. Everton, tadinho. Não vamos pegar de novo em você. A Bá não investe, Renan não investe. Então, ainda tem muita gente que está. Gente, vocês estão. Por que eu vou falar para quem não investe primeiro e depois a gente vai trazendo para quem investe algumas opções? Para vocês que não investem, que estão aí desesperados, vocês estão perdendo dinheiro duas vezes. Primeiro, vocês não estão fazendo nada. Não fazer nada já é perder dinheiro. Todo dia vocês estão perdendo dinheiro. Todo dia vocês podiam ter mais, vocês têm menos, tá? Então, pelo amor de Deus, comecem a fazer alguma coisa. Para quem já investe, daqui para frente é sempre a gente tentar todo dia ser melhor, né, Rafa? Ter uma estratégia Exatamente, melhor, investir Aham. mais, enfim. Aham. Para quem não investe, Mila, vamos começar então, vamos parar, interromper aquela conversa que estava da antifragilidade, né? Porque, pô, não adianta você montar uma carteira antifrágil se você não investe. Eu comecei com esse Exatamente. motivo da antifragilidade porque se você tem uma carteira bem equilibrada, você não vai perder necessariamente quando a bolsa cai. Vis-a-vis, a gente ganhou esse ano com a bolsa caindo, né? Por conta da antifragilidade. O ouro, prata, as ações das techs lá fora, que subiram Sim. mais de 100%, e assim vai. Mas para quem não investe, a gente tem alguns mitos a serem desbloqueados, que aí vai mais um trabalho de neurociência, na minha opinião, né, do que realmente um trabalho mais técnico de finanças. Por quê? Toda vez que eu converso com uma pessoa que não investe, ela traz elementos que eu vejo que tem uma vontade, mas existe algum bloqueio, que pode ser, por exemplo, medo, Uhum. insegurança, procrastinação. A pessoa sabe que é importante, mas a gente sabe que a procrastinação é uma ferramenta do cérebro para economizar energia para uma coisa nova que você tem que aprender. Inclusive, hoje é terça-feira, que dia que foi? Quinta-feira passada, eu fiz uma live com o Felipe Borba, um neurotrainer fantástico. Eu trouxe ele para o meu canal para falar desses, por que a gente procrastina, por que a gente tem medo, por que a gente não consegue andar com as finanças, por que a gente gasta demais. A Vânia, que é uma parceira minha, mora lá em Nova York, tá aí, e ela tem uma amiga canadense que gasta muito. A gente trouxe, inclusive, o caso da amiga dela, que Uhum. é personal trainer e gasta demais, gosta de Gucci, né, compra bolsa, sapato e tal, e não consegue parar de gastar. Então, isso vira uma doença. Então, nesta live, a gente tratou de coisas como essa para a pessoa desbloquear, destravar o cérebro dela e começar a fazer investimento. Então, eu convido quem está na situação, depois vai aqui no meu perfil, acho que é a segunda ou terceira live aqui em ordem Eu aqui vou até do compartilhar perfil. aqui seu perfil. As pessoas vão encontrar essa live que eu tive já um feedback de várias clientes minhas que acharam a live fantástica, né? Principalmente mulheres que gostam de comprar bolsa, sapato, o E homem aí gosta tem de até um comprar. ponto importante. O problema só vai virar um problema quando isso tomar conta de você, ao invés de você multiplicar. Porque eu também gosto, mas o fato de eu gostar não quer dizer que eu tenha que queimar tudo nisso. Mas eu multiplico e assim que ele multiplica, eu vou lá e eu posso me dar um presente, que foi outra coisa que eu aprendi com você. E tem uma outra amiga, que é uma amiga minha que virou cliente sua, que eu acho até legal compartilhar um case dela, e eu só estou compartilhando porque ela é minha amiga e ela me contou. Ela morria de medo de gastar, não gastava nada, mas também não investia. Aí, quando ela aprendeu a fazer investimento com você, montou uma carteira, começou a desenhar um primeiro, bem básico processo de investimento, a primeira coisa que ela me falou foi:
Nossa, o Rafael me ensinou a estratégia de divisão do dinheiro e eu tinha culpa de comprar coisa legal para mim. E eu tenho separado um valor de X% que ela colocou dentro dos objetivos, das estratégias dela e como ela mudou. Aham. Porque É ela porque eu. continuou ganhando, mas Aham. também satisfazendo algo que ela nunca tinha tido coragem de fazer para ela, né? Por ela. Aham. Então, Mila, para assim, para quem está começando, então, primeira coisa, tem alguns bloqueios mentais. Tem, assim, por exemplo, a pessoa quer compensar uma carga efetiva negativa comprando, só que já está provado que a compra ela te dá uma serotonina aí de poucas horas, aí você tem que comprar mais, vira um vício e acaba se ferrando, né? Então, não vamos Uhum. falar sobre isso, vai lá na live depois, dá uma olhada aqui no Isso. perfil, vai ser muito legal você olhar isso aí. Eu recebi muitos feedbacks de pessoas que viram essa live e que tiveram muitos insights para melhorar essa questão de parar de gastar e começar a investir. Então, isso é um dos mitos, né? A outra coisa também, que existe muita gente que é bem remunerada e mesmo assim ela tem na cabeça dela que para fazer investimento precisa de um valor assim, estratosférico. Então, aí eu falo que não, cara, você tem que começar por um valor. Aí, por exemplo, se a pessoa ela tem uma renda de 15, 20 mil reais e eu falo que ela fala que é impossível de começar e eu falo para ela começar com 100 reais, ela acha um absurdo, sabe? Ah, mas 100 reais não é nada. Cara, mas se você começa com 100 reais, daqui um ano você está investindo 1.000, daqui um ano e meio, 2.000, 3.000 e assim vai, porque não investir é um hábito também. Então, se você não investe, tem o hábito de não investir, e você investe 100 reais, você mudou de não ter o hábito para ter o hábito. Não importa o Sim, valor. Entendeu? E se você sim. cria o hábito com um valor pequeno, o mesmo hábito vai se repetir para valores grandes. Né? A gente sabe, você já ouviu essa frase, e eu falo muito ela, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você não se comporta bem com o seu dinheiro, você ganhando 5.000, quando você ganhar 20, 30, 40, vai ser a mesma coisa. Você não vai investir. Então, é melhor você começar logo, mesmo com valor pequeno. Então, tire da sua cabeça o mito que você não pode começar com um valor pequeno. Tá? Esse E aí, Rafa, é o vou segundo até problema. Ah, contar uma história dessa questão de hábito, porque quando a gente começou a fazer a mentoria, começou a fazer eu e o meu marido. foi. E a gente tinha uma cabeça completamente diferente para dinheiro. Eu já tinha passado um super perrengue na minha vida e eu aprendi, então eu tinha mais investindo completamente errado. E ele, além de não ter o hábito, ele ainda estava tirando o hábito da compra, da dívida. E aliás, ele está aí, ele inclusive pode contar o quanto Aí, isso ó. mudou, Uhum. né? E aí é super legal porque ele comemorava, nossa, meus primeiros 10 mil, nossa, meus primeiros. E depois de ter acabado com todas as dívidas, ele começou a multiplicar, mas ele mudou completamente o hábito, né? Aham, aham. Então, é isso. Você quer um dia se tornar um investidor multiplicando seu patrimônio, você tem que criar o hábito. O hábito se cria com um valor pequeno. Por exemplo, se você vai para academia, se você não faz academia de jeito nenhum, né? E você passa aí 5 minutos, cara, você deu um passo, o maior salto que você pode ter dado, porque você saiu do zero para o um. Agora, Uhum. os 5 minutos se transformar em 1 hora por dia é outra coisa, né? É muito mais fácil do que sair do zero para o um. Então, isso é um fato. É, é, outras coisas que acontecem é as pessoas terem enraigados na cabeça assim, meu, eu vou perder o dinheiro na bolsa, o meu tio, a minha mãe, não sei o quê, e trazer isso para a realidade de hoje, sabe? Não é assim, eu trabalho com investimento há 20 anos, trabalho profissionalmente há 20 anos com investimento e há 30 anos faço investimentos. E, poxa, eu posso dizer que no longo prazo dá certo, é você saber montar uma carteira, né, diversificada, mesmo começando do zero. Né? Então, e você pode fazer isso de uma forma bem simples. Não precisa achar que você precisa de muito conhecimento, sabe? Por exemplo, se você precisa de um médico, você vai lá no doutor e chama ele. Você não precisa de aprender sobre aquela doença. Né? Se você quer aprender sobre marketing, você vai procurar pessoas especializadas em marketing. Se você quiser fazer uma boa gestão da sua carteira de investimentos, você procura uma pessoa que trabalha nesse mercado, está inserida nesse contexto, que ela vai te ajudar de uma forma muito mais fácil
a lidar com as suas finanças e com os seus investimentos. Né? Então, não tem dificuldade. Assim, pô, tem assim, esse trabalho de tirar qualquer bloqueio que você tenha sobre os seus investimentos, porque, cara, o dinheiro rendendo é liberdade financeira, é você fazer mais as coisas que você ama, né? Não é o dinheiro, a pessoa acha que é o dinheiro pelo dinheiro, não é. Quanto mais dinheiro você tem trabalhando para você, mais as coisas que você ama você pode fazer, né? Esse que é o grande lance do dinheiro, né? Então, é, é isso. Legal. Rafa, quais, assim, se você fosse listar alguns primeiros horizontes para uma pessoa começar uma carteira, obviamente, não dá para a gente falar de várias coisas aqui, tem que saber se é uma pessoa. Vamos falar do pessoal que tem medo. Se a gente fosse fazer uma carteira que fosse mais, menos, eu não queria, menos arriscada, menos. Como é que eu vou usar a melhor palavra? Mais conservadora, vai. Uhum. Sim, eu sempre recomendo, quando a pessoa está muito, tá muito bloqueada essa questão dos investimentos, até porque o medo, né, o medo é uma coisa que existe no nosso cérebro por um propósito, né, por um propósito muito específico. Então, a gente tem que trabalhar isso no cérebro da pessoa para ela ir se acostumando com esse medo, né, porque o medo tem uma função muito importante na nossa vida. Então, por exemplo, aí vamos começar uma carteira mais conservadora. Né? A gente vai chegar lá depois em diversos componentes de investir em fundos de maconha nos Estados Unidos, por exemplo. Mas vamos começar devagar. Né? Devagar. Exemplo, pelo amor devagar. de Deus, não surte o povo. Devagar. A gente pode, por exemplo, o primeiro aporte. Vamos comprar um título do Tesouro. Já saiu da poupança. No Tesouro tem 3 tipos de título. Tem o Tesouro Selic, que não rende nada. Né? Hoje não rende nada, mas é importante ter. Tem o Tesouro IPCA, que eu acho que até o investidor grande tem que ter na carteira, né? E tem o Tesouro Pré. Depois disso, a gente pode, ao invés de entrar nas ações, a gente pode comprar, por exemplo, cotas de fundos imobiliários. Por quê? Tem aquele aluguel que cai na conta todo mundo. Então, a pessoa colocou, no mês seguinte já cai aquele aluguel na conta. Eu falei, opa, calma aí, estou vendo alguma coisa acontecer. Né? E o fundo imobiliário, por ele ter o lastro em imóveis, pode ser em shopping, pode ser em galpões logísticos, escolas, hospitais, lares corporativos, uma dezena de tipos de imóveis. Então, por ter aquele lastro no imóvel, acaba que ele tem uma volatilidade menor do que as ações. As ações caem muito, ele cai bem menos. Né? As ações também sobem muito, ele sobe bem menos. Mas ele tem aquele aluguel mensal, e aí você vai ter um inquilino como a Leroy Merlin, como a Ambev, né, Casa de Construção, Drogaria Pacheco. Então, você vai ter esses inquilinos na carteira. E aí você já vai, poxa, caramba, entrei num mundo totalmente desconhecido, é um mundo que você já está conseguindo ver um certo retorno, já está se acostumando com a volatilidade das cotas, que é menor do que as ações, sabe? E aí a gente vai. Aí depois vamos passar para as ações. Depois, uma olhada, a gente pode, talvez, passar para as ações. E aí, eu recomendo, nunca recomendo você querer ser audacioso e comprar a sua carteira. Esses dias, o meu personal, ele me ligou e falou assim, Rafael, cara, comecei a investir, comprei ações da Gol e da Azul. O que você acha? Eu fiz tudo errado, sabe? Jamais farei isso, né? Então, porque ele viu em algum lugar, em alguma live, em alguma chamada, que as ações caíram muito por causa da pandemia, vai recuperar. Cara, quando vai recuperar? Então, esse é o tipo de investimento que você pode fazer depois de um nível já mais avançado, porque você já está fazendo uma aposta direcional. Você já está mais, sabe? Então, isso, primeiro que é um percentual pequeno da sua carteira e não é o investimento inicial. Então, as pessoas começam errado, quebram a cara e aí fala que investimento não funciona. Né? Então, a gente pode ir para um fundo de investimento, para um ETF, uma carteira bem diversificada, que você não vai quebrar a sua cara, entendeu? A Gol e a Azul, você pode quebrar a sua cara facilmente, né? Como pode eu ouvi uma coisa muito legal, Rafa, sobre isso. Primeiro que é óbvio, né? Quando você quer fazer alguma coisa bem feita, você tem que aprender a fazer com quem sabe. Ou quando você quer ter resultado de uma maneira mais rápida, tenha um mentor, né? Da mesma forma como a gente tem o personal, enfim, uma série de outras coisas. Mas eu ouvi uma frase muito interessante, que é desculpa a palavra, mas vou repetir quem falou. Eu nem gosto de usar a primeira palavra, mas é o idiota motivado. Que ele ouve alguma coisa de alguém, não sabe o que está fazendo, vai lá e ele, basicamente, ele está jogando.
Se ele der sorte, ele ganha. Eu lembrei de uma frase do Felipe Borba, que é esse neurotrainer que está com a live aqui, que eu falei, recomendo pra vocês verem, que ele fala assim, tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Adorei. É bem isso, porque a pessoa sai correndo, mas ela sai correndo, tipo, o idiota motivado, ele sai correndo, mas não sabe nem para onde. Às vezes ele está correndo para dentro do buraco. Então, invista um pouco de tempo em pensar o que você vai fazer com o seu dinheiro, quem você vai pedir apoio para olhar, ou se você quiser fazer sozinho, qual pessoa, a pessoa que você está aprendendo, ela tem resultado, né? Porque também a pessoa que te falou a informação, aonde você viu o resultado que ela tem? Que ela deu? Geralmente ninguém faz essas perguntas, né? E aí vamos voltar aqui no Nissim Taleb, como ele é um cara fantástico, né? No último livro dele que saiu agora, que é o Skin the Game, né? Que é Arriscando a Própria Pele. Então ele tem lá um capítulo que ele fala assim, cara, se o seu gerente do seu banco, o assessor da sua corretora, ele começa a querer te propor muita coisa, você acha que está muito chato, cara, corta a conversa e fala assim, bicho, me mostra o teu resultado, me mostra a tua carteira, né? Porque é skin the game. Aí tem muita gente que vende curso na internet, mas o cara não ganhou dinheiro ainda com aquilo, entendeu? Então, é isso. Procura pessoas que, tá aqui o meu resultado, de 5, 10, 15, 20 anos. Então, isso faz muita diferença. Né? Muita diferença totalmente. Mesmo. E para quem nunca investiu, se você acha que também delargar investir. E por que eu tô trazendo isso? Porque quando o Rafael olhou minha carteira, eu tava super feliz, né? Ele, você investe? Eu invisto, né? E aí eu invisto numa corretora, não vou citar nome nenhum aqui, cada um tem que entender o que tá fazendo. E aí, quando ele foi ver minha carteira, ele começou a olhar umas coisas, gente, eu aceitei, tudo que a outra pessoa me falava, eu aceitei. Sem julgamento. Então, por que você tem que conhecer? Porque a partir do momento que você... É igual o Rafa falou, você não tem que saber, você não tem que ser um médico, mas você tem que saber questionar, ver resultado. Porque eu aceitei ter na minha carteira várias coisas que eu apenas ouvi, eu delarguei na mão da pessoa e a minha carteira estava uma bela de uma porcaria, sem render nada. Quando o Rafa começou a me explicar, juro, a minha reação era, putz, grila, eu não acredito que eu fiz isso. Porque a responsabilidade é toda minha. Eu delarguei, a pessoa me vendeu o que ela quis. Na verdade, foi o que foi bom para ela e que era uma porcaria para mim. Então, de novo, procurem saber o resultado das pessoas que vocês estão contratando, fazendo curso, porque eu acho que a primeira coisa que vocês têm que entender, se ela tem resultado, ela é a melhor e ela vai te ensinar. E se ela está te mostrando, aquilo está comprovado. E aí eu lembro que um dia que você até printou sua carteira, não, eu invisto nisso aqui. Eu falei, caracas, Estevão, ele mostrou carteira pra gente, mas que doido. Só que depois eu entendi, porque você estava comprovando para mim o resultado que você tinha. Porque assim, você tem que ter consciência, né, de que no mercado financeiro as coisas funcionam assim. Se você vai no gerente do banco, no assessor da corretora, esse pessoal, eles não te cobram nenhum dinheiro para te ensinar. Só aí você tem que se perguntar, cara, da onde vem o dinheiro desse cara? Da onde? Ele vem, o dinheiro dele que paga a bebida, a saída, a escola do filho, o aluguel, ele vem de comissões que ele recebe dos investimentos que propõe para você. Então, qual que é sabe? Então, se coloque nessa posição, cara, esse cara está me ajudando ou está se ajudando, entende? Então, tem que ter muito essa questão, porque pode vir alguma coisa boa, mas você é prova viva que 90% estava muito ruim, estava muito errado. Né? Coisas de sem liquidez, longo prazo, enfim. Carteira então, presa. Assim, então, assim, o cara, ele vai te colocar, ele precisa, para ele sobreviver, para ele respirar, ele precisa te empurrar algumas coisas que ele recebe alguma comissão naquilo. Então, tenha consciência disso. Né? Inclusive, as pessoas não sabem, mas a CVM, as normas da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, ela obriga esse tipo de pessoa a falar, olha, eu estou ganhando comissão neste tipo de investimento, sabe? Nesse tipo de... Eu estou te oferecendo e ganho uma comissão por isso, sabe? Então, só que isso é uma coisa que passa meio despercebido. Né? Então, é por isso que, por exemplo, quando eu saí da meu cargo de gerente de investimentos, né, e dos outros cargos que eu tive, e como eu conheço muita gente do mercado financeiro, tem pessoas aqui, por exemplo, o André Esteves, do Pactual, eu já tive reunião com ele, tete a tete, né?
porque eu trabalhava num fundo de 50 bilhões, né? Não o Benchimol, mas o CEO, outros CEOs lá da XP, tivemos reuniões, porque a gente tinha oferta de fundos, né? Então, quando eu saí, eu recebi propostas para trabalhar em muitos lugares, né? Só que aí o que eu vi? Eu teria que te vender uma carteira que não é a minha, né? E isso me incomodava muito. Pô, como é que eu vou vender uma coisa que, primeiro, eu não acredito? Segundo, não está na minha carteira, sabe? Então, hoje, o meu grande tesão é o seguinte, cara, quando eu faço uma aula, eu compartilho a minha tela, compartilho os meus investimentos, eu estou aqui, aqui, aqui. Então, tem gente que já faz mentoria comigo, aí só fala assim, Rafael, printa aí a tela e me manda, né? Porque o cara sabe que eu tenho aquilo ali. Né? Então, isso muda muito, né? Porque tem muita casa de análise também que vende os relatórios de análise e, pelas normas da CVM, o cara ele faz o relatório e ele não pode investir. Então, a maioria das casas de análise que vocês estão comprando os relatórios, o cara que assina o relatório, ele não é investidor daquilo. E eu já vi lives de o pessoal trocando ideia, o papel deu uma puta caída e os caras rindo na live. Eu falei, cara, meu irmão, nego botou dinheiro nessa porra e tu tá aí rindo. Entende? Olha que merda. Então, assim, e é uma coisa que eu, inclusive, se eu pudesse um dia chegar para o pessoal da legislação, eu falei, cara, isso tem que mudar. Porque para o investidor é o contrário. Eu quero botar meu dinheiro na minha carteira, porque quando o cara faz um relatório, e eu já fiz muito relatório em fundos de pensão sem poder investir, porque as regras do fundo não permitiam. E eu achava um absurdo. Porque, cara, uma coisa é eu analisar para alguém investir. Outra coisa é para eu colocar o meu dinheiro. Entendeu? Então, isso muda completamente. Tudo. Se eu coloco o meu dinheiro e acontece um imprevisto e cai, eu não vou ficar rindo, nem de mim, nem dos meus clientes. Eu vou ficar chorando porque eu estou ali com a pele em jogo, entendeu? Então, isso me faz ficar muito mais atento, né? Me faz ficar muito mais preocupado e de montar, voltando àquele assunto, de montar uma carteira antifrágil, né? E aí que a gente acaba ganhando mesmo em momentos que a bolsa cai como caiu agora. E nesse momento que a bolsa está, e sempre teve oscilação, mas nesse momento que a gente está no momento de crise, de incerteza, vai mudar o mercado, o que você sugere, Rafa? Momento de crise é momento de não investir? Eu já tenho resposta, mas eu estou fazendo a pergunta porque tem muita gente que acha que é momento de não investir. Isso, mas é excelente a pergunta, cara, é excelente. Você acha que os grandes investidores do mundo, os caras que já têm bibliografia aí, que já mostraram seus bilhões de reais começando do zero, você acha que para eles tem momentos de não investir? Não. O cara que é investidor, ele está investindo, ele está botando dinheiro em algum lugar sempre, né? E aí, vamos supor então, porque essa pergunta parece ser óbvia, mas ela é muito importante, Mila, porque o nosso cérebro, e de quem ainda não começou, vai se dando desculpas, né? E ele pega essa desculpa, não é momento de investir, sabe? Errado. Por quê? Se você está achando que o momento está de incerteza, que pode ter um colapso para frente, pode ter uma bolha, pode ter um problema, aí é que você tem que investir mesmo e muito. Você tem que se esforçar muito. Agora, você não precisa de colocar o seu dinheiro, que a gente estava seguindo na carteira, né? Tem lá título público, ações, fundo imobiliário. Aí o próximo passo ouro para proteger. Né? Então você pode começar agora, acho que vai dar algum problema? Ouro, porque o ouro, historicamente, sobe quando a bolsa cai, está se protegendo. E o ouro é uma commodity cotada em dólar, então você já está dolarizando parte do seu patrimônio. Né? Você pode partir para uma Treasury americana, até uma Treasury brasileira, que é o Tesouro Selic. Por quê? Cara, não existe até hoje no mundo uma crise que não foi superada. Então, vamos voltar. Essa crise aqui está dentro dela ainda, né? Aqui no Brasil. Lá fora já foi superada porque a gente viu que a Bolsa já superou os valores antes da crise. Então, a última grande crise que a gente teve dessa forma foi o subprime, lá, a bolha imobiliária americana, que a Bolsa caiu em algumas semanas, metade do 50%. Né? Então, vamos supor que antes da bolha ali, teria alguém falando assim, cara, subiu muito, tá arriscado, não é hora de investir. Pelo contrário, é hora de você juntar a maior parte do patrimônio que você pode,
Porque se você está juntando essa grana e tem um colapso e você coloca a grana no colapso, né? Só para resumir a história, do colapso que saiu lá de 2008, que caiu, de 2008 até 2019, você teria multiplicado seu patrimônio umas 6 ou 7 vezes em dólares. Entende? Então, por exemplo, se você acha que está arriscado em investir, cara, junta muita grana, vai juntando num fundo de ouro, numa Treasury americana, num Tesouro Selic. Por quê? Porque se vier um colapso, quantas vezes, quando eu comecei a investir lá 30 anos atrás, eu queria estar sempre socado nas ações, e aí, quantas vezes na minha vida, Mila, teve um colapso, porque a gente vai... Isso é comum. Se você pegar a média da Bolsa desde 1900 e pouquinho, tem um colapso desse a cada 5 anos, em média, sabe? Então, vai acontecer. E quantas vezes aconteceu e eu não tinha zero dinheiro para poder comprar na queda, sabe? Então, foi aí que eu fui aprendendo. Falei, cara, calma aí. Eu tenho que ter uma carteira antifrágil, que ela se beneficia com o caos, né? Não é apenas proteger, ficar no 0 a 0. O Taleb, ele é claro. Antifrágil não é uma coisa que fica zerada no colapso. Você ganha no colapso. Né? Então, você ganha com ouro, com a prata, com dólar, né? e outros ativos E foi mais muito opções. até o que aconteceu eu lembro quando a gente estava conversando, que quando começou a dar o pingo de colapso, eu lembro você falando, resgata porque a gente vai mudar a estratégia. Na hora que eu resgatei tudo e tinha coisa que eu estava perdendo, eu tinha colocado um valor, eu estava para baixo, eu deixei o dinheiro inteiro em caixa porque era o meu caixa de oportunidade. Na hora que as techs arrebentaram de cair o preço, eu lembro que eu te mando até print, né? Começou a subir 100%, vendia. Então, assim, foi no colapso que eu tive o fundo de oportunidade que eu coloquei e agora eu tô bem quietinha com os meus 74% ganhando em dólar. Pois é, aí voltando naquela conversa que a gente estava aqui no início, né, que as pessoas têm medo da palavra risco, sabe? Então, eu digo para as pessoas o seguinte, quando o mercado está andando normalmente, ele fica naquele reme-reme, sobe, cai, né? E o mercado sobe 80% do tempo, tá? E cai 20%. Só que as quedas, às vezes, são muito acentuadas. Então, você fica naquele negócio ali, né? Eu digo que uma carteira eficiente, uma pessoa que entende um pouquinho mais, que estuda, que se dedica, ela ganha muito mais nos colapsos do que no movimento normal do dia a dia. Entendeu? Porque se você tem lá um caixa que a bolsa caiu 50%, né? E você compra naquele momento ali, lógico que você nunca... você vai acertar o fundo do poço? Não, mas você vai comprando ali depois de uma queda significativa, né? E aí você recupera o teu dinheiro muito mais rápido, sabe? Do que aquele cara que estava socado em bolsa, caiu, aí ele perde, realiza o prejuízo dele, ou ele espera 2 anos para voltar o que era antes, entendeu? Então, você não pense em investimentos como um papel, uma classe de ativos. Saiba que na nossa carteira tem ativos com correlação negativa, ou seja, enquanto uns sobem, outros caem. Então, no mesmo mês que a gente via a bolsa caindo 50%, a gente via o ouro, que é cotado em dólar, subindo 50%, 60%. Então, na sua carteira, você tinha os investimentos caindo 50% e tinha outros investimentos na carteira subindo 50%. Aí é a hora de você vender o que você está ganhando, 50% e comprar o que está perdendo 50%. Então, esse balanceamento, ele te dá muito mais lucro do que o dia a dia mesmo, assim, sabe? Dos investimentos. Isso é bem importante, eu aprendi isso na marra. Tem 2 perguntas aqui, Rafa. Tem uma pergunta que dinheiro de casal tem que ser administrado pelo homem ou teria cada um que ter sua conta? Legal. Como é que seria? Eu já trabalhei muito com casais, não sei se você sabe sobre isso, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que tinha muito casal, até criei um site que não estava funcionando hoje, mas tem uma página lá no Facebook, chama Casais Ricos, né? Porque eu via muito problema inclusive a questão financeira é causa de mais de entre 40% e 40 e poucos % dos divórcios é causado pelas questões financeiras. Então, essa é uma resposta que eu acho legal, porque eu já vi alguns mentores aí, algum pessoal que trabalha, dar uma resposta única. E eu afirmo que não existe uma resposta única. Depende muito do casal. Por exemplo, agora uma coisa que eu
jamais, que para mim que é unânime, é o seguinte: não deve ser administrado pelo homem ou pela mulher, e sim pelos dois. Porque, inclusive, se um administra bem e o outro mal, isso é questão de divórcio. Eu tenho clientes que falam que o Rafael salvou meu casamento. Eu tenho essa frase de clientes. Por quê? Porque o cara é investidor, pensando no futuro, tá para lá, e a mulher só gastando, 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 gastando. E o cara falou assim, cara, eu vou separar porque eu não aguento. E o contrário também, tá? Eu já vi outros casais que o homem é o gastador, gasta, gasta, gasta. No teu caso, é o Estevão, né? Você que é investidora. Brincadeira, hein, Estevão? Então, assim, eu já tive, sabe, não estou culpando a mulher ou o homem. Tem casais que a mulher é extremamente dedicada às finanças e aos investimentos, e o homem é o cara que quer viajar, quer ir para restaurante, quer trocar de carro, quer fazer as peripécias, né? Então, inclusive, tem mentores aí que eu já vi assim, o casal tem que ter uma conta única para vocês economizar. Mentira, sabe? Tem casais que eu falo assim, cara, os dois vão ter conta na corretora. Cada um vai ter uma conta. Mas eles... Cara, por quê? Eu tô vendo que um tá arrastando o outro. Entendeu? E aí, por quê? Quando a pessoa que não investe, ela tem que ali apertar o dedão no Enter para fazer o investimento, pode ser, o marido pode ter R$1 milhão e a mulher ter R$500. Quando ela aperta o botão, ela começa a mudar a cabeça dela. Entendeu? Quando ela vê o primeiro dividendo, o primeiro provento, ela começa a encarar a vida de outra forma. E aí os dois conseguem se unir. O que a gente quer com esse processo é que os dois se harmonizem, né? Porque, veja só, um dos dois investindo para o futuro e o outro só gastando. Entendeu? Então, quando um fala, vou investir, o outro tem que entender que aquele dinheiro vai sair do pipeline pelos próximos 2 anos. Esse dinheiro não existe. Né? Então, aí um quer economizar, eu, não, vamos para o restaurante, vou ter que tirar o dinheiro lá dos investimentos. Entende? Então, os dois têm que se alinhar, e aí, para esse alinhamento acontecer, depende muito de casal para casal. A gente começou, até para contar também a nossa história, a gente começou cada um com o seu, e depois que o Estevão mudou completamente o mindset, aprendeu e sabe investir, aí agora a gente faz junto. Então é uma conta só, a gente toma as decisões, apesar de eu gostar mais, né? Então, obviamente, por uma questão de gostar mesmo, eu toco mais. Mas isso só foi possível porque ele mudou a cabeça, porque senão ia ser impossível mesmo. É bem isso que você falou. E eu acho que não tem receita de bolo, eu acho que cada um vai achar a fórmula certa. Outra pergunta, Rafa. Pergunta seguinte, Rafa, como é que funcionam as suas mentorias? É individual, em grupo? Tá. Não, eu tenho para todos os gostos. Tem um produto digital, você pode ir lá na minha bio, tem lá um produto digital para você fazer o curso digital, e depois a gente faz 2 reuniões para alinhar. Eu tenho a mentoria individual, que são 10 encontros, que a gente usa esses 10 encontros de 3 a 6 meses, né, para sair do zero a montar uma carteira de investimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Enfim, o passo a passo mesmo, pegar na mão para sair do zero e chegar em investimentos. Você conseguir ter essa aptidão de montar uma carteira com essa antifragilidade e que você vai realmente ganhar no tempo. Né? Não prometo nada imediatista, não gosto de fazer trade, day trade, é mais realmente investimento de médio e longo prazo. E aí, o pessoal perguntou se tem grupo. Tem grupo também, só que como eu montava muitos meus grupos em palestras presenciais, que eu chegava, fazia a palestra e montava o grupo ali. Então, agora, por motivos óbvios, esses eventos não estão acontecendo. E, inclusive, hoje eu tive uma reunião com o pessoal que eu quero ter uma ajuda aí para poder montar esses grupos lá de forma... ter todo o digital por trás funcionando para que a gente possa montar grupos, né? Que é uma coisa que está... Vou até dar uma ideia, então, live. Eu adoro dar minhas ideias malucas bem aqui quando a gente está ao vivo, né, Rafa? Se o Rafa topar, se alguém de vocês quiser participar de um grupo, quantas pessoas, Rafa? 7, 10? Quantas pessoas mínimo aí?
eu acho que para falar de grupo, eu acho que 5 pessoas dá para fazer um grupo, um mini Beleza. grupo assim, para a gente fazer, né? Eu tenho turmas entre 5 e 20 pessoas, né? Geralmente. Né? Então dá para fazer um grupo de 5 pessoas e dá para fazer a mentoria individual também, porque depende de qualquer. Às vezes o cara tá com patrimônio já realmente já. Cara, eu tô com. Eu sou dessas que gosta de É, exclusividade. Eu gosto só exclusividade. Eu não lógico que divido vai você muito com mais rápido. ninguém, só com Você meu pega ali o marido. teu caso e vai embora mais rápido, né? É. Não, legal. Então a ideia é o seguinte, pessoal. Rafa, vê se você topa, tá? Tô dando ideia meio louca aqui, tô te colocando na parede. Se vocês quiserem montar um grupo que saiu desta live, mandem um inbox para mim ou para o Rafa falando quero participar do grupo e coloca tava na live da Mila, tá? Uhum. E aí vocês fizerem isso até depois de amanhã, Rafa, pode ser? Que aí quem Pode não ser conseguiu ver hoje, até o final de semana. ah, você tá dando muito tempo, você tá bonzinho. Até Mas sexta-feira, vai, gente. Não, você são sabia que. 5 pessoas. Cinco É, pessoas só. 5 pessoas até sexta. Manda para mim ou manda para o Rafa e ele entra em contato com vocês. E se alguém mandar para mim, eu já vou encaminhar para ele. E aí vocês falam com ele, ele monta o grupo, tá bom? Topa, Rafa? top, top. Então, pessoal, ó, não perde a oportunidade. Quem quiser, fecha esse grupo com ele e manda para ele. Aproveita que é 5 e bora começar a investir. Chega de perder dinheiro, né? É isso aí, isso aí. Cara, eu digo assim que vale muito a pena. É, o pessoal tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Eu fiz uma live também que eu falei aqui. Ai, Rafa, posso te fazer uma pergunta boba? Por que que eu vou Pode. te fazer essa pergunta? Porque o dia que eu perguntei para uma pessoa o que era médio e longo prazo, eu quase caí da cadeira quando eu ouvi a resposta. Explica para o pessoal que está aqui o que é médio e longo prazo. Curto prazo, assim, todo o dinheiro que você vai gastar nos próximos 12 meses, não adianta você querer investir, eu quero comprar um carro daqui a 10 meses. Cara, não tem muito o que fazer. Você não vai colocar, se expor ao risco em 10 meses. Então, médio prazo, eu diria assim, 2, 3, 4 anos. E longo prazo, é investimentos para a vida inteira, né? Que você vai multiplicar o seu dinheiro ali, vamos fazer um projeto para conquistar R$ 1 milhão para quem está no zero, com R$ 1.000 por mês todos os meses. Entendeu? Então, eu coloco isso aí, um investimento aí de 20 anos, né? Para você conquistar R$ 1 milhão partindo com R$ 1.000 todos os meses, sabe? Então, longo prazo é isso. É você ter essa consciência que as coisas acontecem realmente no longo prazo. Estou vendo que o tempo está acabando. Está acabando. A gente teria mais assunto para conversar, né? Depois Muitos, 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 muitos. Vamos fazer uma live depois no YouTube que a gente fica livre para falar com mais tempo. Vários. Fechado. Pessoal, então, se vocês quiserem, manda pra gente também depois o que vocês querem saber mais de investimento, o que vocês ficaram com dúvida, o que vocês têm curiosidade, ou qual que é o medo de vocês, pra gente ver se a gente consegue ajudar vocês. De novo, eu quis convidar o Rafa, porque muita gente vê eu postando os meus resultados, e isso tem, basicamente, a gente fez a mentoria em 2018, então a gente está falando aí de 1 ano e meio, foi no meio para o final de 2018, e 74%, eu não vou falar em volume de cash, vai que eu sou assaltada no meio da rua, brincadeira. Mas em 74% ganhar em dólar, além da variação do dólar, isso foi graças a você. E no Brasil, mesmo que eu esteja um pouco para trás, eu estou com outras ações para frente e eu entendi o longo prazo, eu não estou preocupada, porque eu aprendi o que é. Eu entendo a diferença de investimento para jogo. E eu não estou num jogo, num gambling, eu estou em investimento financeiro, tá? Então, quem quiser fazer parte do grupo, manda para o Rafa o direct. Rafa, mais uma vez, super obrigada, tá, pessoal? Entrem lá no link do Rafa, tem uma série de aulas que vocês começam a abrir a mente de vocês para começar a fazer algo que multiplique o dinheiro de vocês. Tá bom? Mais uma vez, super obrigada, Rafa. Valeu, Mila. Conta obrigada, comigo. pessoal. Quem estava aí o tempo inteiro, espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisinha e até a próxima, tá bom? Deixa salvo aí. Vou deixar, vou salvar lá na minha. Para quem viu ou chegou tarde, quem chegou tarde não preocupa, vai ficar salvo na minha bio e depois eu vou passar o link para o Rafa para ele colocar na dele também, tá bom? Mas assistam porque só teve dica, ó, de como a gente multiplica o dinheiro e parar de perder dinheiro
em coisas que não ajudam a gente em nada, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.